começando aí nosso segundo tempo de aula e, na minha opinião, é a melhor parte da aula. É um momento que nós aprendemos a língua portuguesa de forma mais efetiva, que é trabalhando exercícios. Não há como aprender língua portuguesa só com teoria. Então, comecei questão de número 1. Deixa-me só jogar aqui a tela toda. O elemento sublinhado tem valor concessivo. Gente, quando falar em valor concessivo, eu já penso nas conjunções concessivas, né? Embora, mesmo que, ainda que, a despeito de, apesar de que. E aí, sabendo de cor as concessivas, fica muito fácil. Embora é uma conjunção concessiva, tem valor concessivo. Número 1, marcamos letra D de dado. Questão 2. Olha só, ele já destacou um termo. E aí eu nem vou ler tudo. Ele destaca o entretanto. Mas, porém, todavia, entretanto. Está no grupo das conjunções adversativas. Agora eu vou ler o enunciado. Mantendo-se a correção e o sentido, sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento sublinhado acima pode ser substituído por... Você vai buscar uma outra adversativa. Qual é? Todavia. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante. Porquanto, deixa eu só te mostrar uma coisinha. O assim é conclusivo. Lembra que eu até coloquei na aula expositiva? O assim é conclusiva, embora é sinônimo de conquanto, que são concessivas. Porquanto, observe o radical aqui, ó, é o porquê. Então, você usa o porquanto quando você é sinônimo de porquê, é sinônimo de pois. Tudo igual. Max, estamos na lista de período composto. É a que você faltou. Mas que bom que você veio, estava preocupada. Comentei com os meninos. É a lista 4. Pede lá para os meninos rodarem, não rola? Então senta para cá, ou se não você me acompanha. Tá. Número 3. Assinale a alternativa em que o item em destaque é uma conjunção integrante. Aí ele te informa que a conjunção integrante é a que integra uma oração subordinada substantiva. E a gente sabe do macetinho, que é o isso. Letra A. Só que a gente vai aproveitar e vai trabalhar a palavra que. A banca AOCP, o Instituto AOCP, gosta muito de cobrar a classificação da palavra que, tá? Letra A. A gente lembra, com esse misto de cansaço e tristeza, que o doce é feito de mexer o doce. Aí, o que é interessante enxergar aqui? Perceberam que esse elemento aqui está isolado por vírgulas? Ignora. Ignora. Como é que seria? A gente lembra que o doce... Viram? Então fica assim, ó, até vou mudar de cor. A gente lembra... Opa! A gente lembra, vem, que o doce é feito de mexer o doce. Ignorei isso aqui, que é algo que está intercalado, fazendo uma interrupção, e eu leio daqui para cá. A gente lembra que barará. Aí eu vou tentar substituir a oração que começa no que pelo isso. A gente lembra isso. Isso o quê? Que o doce é feito de mexer o doce. E é coerente. Agora, o que atrapalharia muitos? Esse negocinho aqui no meio. Quem não enxerga que é um elemento intercalado, que entra aí sem ser convidado, digamos assim, vai tentar o isso e não dá certo se ele não ignorar esse elemento intercalado. Certo? Então, o que é uma conjunção integrante na letra A. E vamos mais, vamos estudar. Até reforçando o que trabalhamos na última aula. Vou pegar aqui.
Esse elemento, vocês viram que está intercalado, né? Poderia substituir as vírgulas por travessões? Lembra que eu falei, sempre que você conseguir pular esse elemento, e está no meio, né? Aí eu falei, isso está intercalado, você pode usar para isolar vírgulas ou travessões. Então é um elemento intercalado, por isso da vírgula. Agora, o que é isso? Sintaticamente. Você acertou, mas você não me falou sintaticamente. Você falou locução adverbial, mas quando eu falo locução adverbial é morfologia. Mas é uma locução adverbial isolada por vírgula. Sintaticamente é um adjunto adverbial. De modo. Por isso, das vírgulas, que está intercalado. Letra B. Depois o cheiro de algo que nem recordava. O que veio antes do quê? Algo. Ah, muito bem. Quando eu falo algo, qual é a classe gramatical? Gente, a classe gramatical da palavra algo? Não. Olha só o contexto. O cheiro de algo. Aí eu não sei definir o que é, né? Cheiro de algo, pronome indefinido. Aí eu vou te dar uma coisa pronta. O algo é um pronome indefinido. E logo depois eu tenho a palavra que. Sempre nessa estrutura, se antes do que há um pronome indefinido, com certeza esse que é um pronome relativo. Lembrando que pronome relativo ele retoma, necessariamente ele retoma outro pronome ou ele ainda retoma um substantivo. Letra C. Maria que nem puxa-puxa. Maria a qual nem puxa-puxa. Esse que é relativo, retomando o substantivo Maria. Letra D. Queria que... Olha o perigo. Não é para focar no que destacado? Não é? Aí olha o perigo. Aquela falta de atenção por um momento. Na letra A, muitos teriam dificuldade com esse negocinho aqui, não é? Não teria? Na letra A, teria dificuldade com isso aqui e atrapalha. Se você não tira isso aqui, fica mais difícil você enxergar que é conjunção integrante. Aí eu chego na D e leio assim, queria isso. Isso o quê? Que atendesse, queria isso. Aí esse que seria uma conjunção integrante. Você errou? Não. Mas você errou a questão. Porque não era esse o que ele queria. Era o outro. Isso é proposital, tá? Não foi por acaso. Então, isso é você aprender a ter malícia. Então, aqui, queria que tentasse ao gosto novo do doce, o qual ela fez. Aqui, o que é um pronome relativo retomando o substantivo doce. Então, esse que não é integrante. Letra E. Que foi que você botou aí? O que você acha que é esse que? Pronome relativo? Não. Tá fazendo uma pergunta, não tá? E esse que? Viu que tem dois quês? A gente está aproveitando para trabalhar o que? Matou ali o Sandro e eles gostam dessa, tá? Instituto UCP gosta disso daí. Sandro matou, é uma partícula expletiva. É claro que a gente observa pela linguagem que você botou aí, né? Botou, aí, o que, são marcas de oralidade, né? Então, se eu fosse fazer em cima das marcas de oralidade, a pergunta seria assim. Que você botou aí? Não seria assim? Que você botou aí? Não vai falar o que porque ele está falando tudo errado, digamos assim, né? Numa linguagem coloquial. O que você botou aí? Né? Que. Então, esse que seria a função do o que. Esse outro que veio acompanhado de qual verbo? Que verbo é esse? É o verbo ser, não é? Então, é muito comum quando você consegue tirar tanto o que quanto o verbo ser, que é comum de acompanhar, esse que é a partícula de realce.
também chamada de partícula expletiva. Então, é muito comum, não via de regra, mas é muito comum que o que, quando vem acompanhado do verbo ser, que é, que foi, que será, acompanhado do verbo ser, que ele seja uma partícula de realce. Aí você tira tanto o que quanto foi. Que você botou aí? Né? Que seria o que você botou aí? Tá vendo que eu consigo tirar os dois elementos? Agora vamos tirar o foi. O que você botou aí? Para que dois quês? Tá vendo? Um tá sobrando ali. É realce, também chamada de expletiva. E o outro ficaria sendo pronome interrogativo. Enfim, número 3, nossa resposta, letra A. Questão 4. Aqui é uma questão de você marcar certo ou errado. Quem for fazer polícia penal em Brasília será desse modelo, né? 25 questões em que você julgará certo ou errado. Não sei. Agora que eu entendi. Estou lendo hoje. Considerando o trecho que segue a respeito dos elementos de coesão e suas respectivas relações lógico-semânticas, analise as assertivas e assinale a que aponta a correta. Aliás, gente, eu só olhei esse slide e eu pensei que era só de marcar certo ou errada. Olhei errado, tá? Porque daí eu olho o segundo slide e são alternativas. Me equivoquei. Então, eu não vou analisar o trecho. Eu já vou às perguntas para depois ler o trecho. Sempre assim. Primeira assertiva. Não haveria prejuízo de sintaxe nem de efeito de sentido caso a expressão correlativa aí, ó, amiga. A expressão correlativa não só, mas também. Lembra que é uma correlação? Não só, mas também. Não haveria prejuízo se essa expressão do não só, mas também, que estão correlacionados, fosse nesse contexto substituída pela conjunção igualmente aditiva e. Só que aí quem que ele está tirando? O não só e o mas também, porque elas se correlacionam. Bem aquilo que nós comentamos. E nem foi ensaiado, não é verdade? E parece até que eu contratei a menina para fazer essa pergunta para eu falar. Aí eu tenho, só para analisar aqui na frase, a personalidade envolve não só aspectos herdados, mas também aprendidos. Aí tira, só para verificar, a penalidade envolve aspectos herdados Agora eu vou voltar no número 1. Você vê um probleminha aí, né? Não haveria prejuízo de sintaxe, nem de efeito de sentido se eu substituir um por outro. Caso eu substitua conjunção igualmente aditiva e, a gente tem um problema na pontuação. O Sandro enxergou. Porque você viu que ele não fala da vírgula? E a oração entre coordenadas, a vírgula é obrigatória. Ele só fala para eu tirar o não só e o mas também. Eu fiz, só tirei o não só, mas também. Fica a personalidade envolve aspectos herdados e aprendidos. Mas a vírgula ele não falou nada. A vírgula deveria ter sido suprimida para ficar correto. Prejudica a sintaxe. Porque eu falei para vocês que pontuação é análise sintática. Não, mas quando a gente fala em mais intensificado, não altera o sentido, sabe? Ah, o efeito de sentido, né? Eu também acho muito para ela, sinceramente. Eu acho muito para ela. Sim, mas para ela não. A personalidade envolve não só isso, mas também aquilo. Aí vamos lá. A personalidade envolve aspectos herdados e aprendidos. Você vê que é mais intenso, concordo.
Mas eu acho muito para ela pensar nesse efeito de sentido. Opinião, né? Aí eu estou sendo bem subjetiva. Não fui... 2. Em vez de não só, mas também poder-se usar nessa situação a locução também correlativa tanto quanto. Não. Tanto quanto é o quê? Aí ele mesmo fala, embora essa expresse valor de tanto quanto, ele é tão bonito quanto você. Ele é um tanto quanto snob. Ele é um tanto quanto snob. Tá vendo que a ideia é outra? Não é nem comparação. Ele é um tanto quanto snob, é nesse sentido, eu acho. E a comparativa não é tanto quanto, ele é tão alto quanto você, é o tão quanto a correlação. Não é tanto quanto. Então, essa daqui está errada. Aí, está fora A, está fora B, está fora C e não tem, né? Em vez de não só, mas também, poder-se usar nessa situação a locução também correlativa tanto quanto. Vamos ver. A personalidade envolve... Tanto... tá certo. Tanto aspectos herdados quanto aprendidos. É verdade. E aí... Olha só, eu errando. A personalidade envolve tanto aspectos herdados quanto aprendidos. Deu certo. Deixa eu continuar aqui na D. Perdão, pessoal, desculpem-me. Em vez de não só poder-se usar nessa situação a locução também correlativa tanto quanto, embora essa expresse valor de comparação e não de adição. A personalidade envolve tanto uma coisa quanto outra. Ok, comparação. É tanto uma coisa quanto outra. Perfeito. Mais uma vez, perdão pelo meu erro. Então, o número 2 está certa. Só que olha só, o que é eliminação? Vocês perceberam que eu peguei e marquei a 2 errada? Né? Eu tive uma leitura e marquei a 2 errada. Só que aí não teve resposta. Eu falei, ué, não tem resposta. Então, eu teria que refazer. Número 3. Então, ficou a 1 não é, a C não é. Então, é a 2 que está na jogada, né? É a 3 que está na jogada. A expressão ainda que tem valor de concessão, ainda que, mesmo que, e poderia ser substituída, neste caso, por embora. Vamos voltar. Tudo indica que sim, se a gente pensar só em teoria. Mas não vamos fazer o erro que a tia fez, né? Que eu não voltei. Cadê você? Qual é o conector? Ainda que. Por isso, a melhor é possível, ainda que seja difícil de acreditar nisso. Embora seja difícil de acreditar, só conferir. Mas embora é uma concessiva, ainda que é concessiva. Então, deu certo. A 3 é correta. 2 e 3, marcamos letra D. Número 5. Sobre esse trecho do texto, ele nos pergunta: as relações estabelecidas na transcrição acima permitem afirmar que o segmento introduzido pelos 2 pontos tem valor. Gente, em geral, eu uso os 2 pontos para enumerar. Só que tá vendo que nem tem essa opção? Nem há essa opção. Eu uso para explicar. Aí você lembra o que eu te falei de explicação? Vamos inverter. 2 pontos, em geral, eu uso para explicar alguma coisa, né? Vamos inverter. Você primeiro vai pensar em causa. Porque tem um monte de texto que nós lemos, jurando que é a explicação, e na verdade é a causa. Aí você viu que ele não coloca a opção explicação? E só para conferir no texto. Usei só teoria por hora.
Os barulhos produzidos por nós mesmos não são percebidos como incômodo. Por quê? Porque eles têm um sentido. Eu usei o porquê, tá vendo? Então, uma forma de reescrever, eu substituiria os 2 pontos por uma vírgula e colocaria um porquê. Porque eles têm um sentido, pois eles têm um sentido. E aí é causa. Causal equivalente a devido, aí ele reescreveu, viu? Devido ao fato de terem um sentido. E eu comentei com vocês, em algum momento, em alguma aula, que devido a é uma locução prepositiva que introduz a ideia de causa. Se lembram disso? Como em face a, vocês anotaram. Letra A. Número 6. Ele te dá um trecho e ele pergunta sobre o emprego da vírgula. A vírgula foi empregada pelo mesmo motivo em. Então, a gente tem que primeiro verificar o motivo da vírgula. Nós temos, quando ignoramos nossas emoções negativas, oração 1, nosso corpo aumenta o volume para chamar a atenção. Então, eu já enxerguei que a vírgula separa o quê? Orações. A oração 1, ela começa com uma conjunção. Qual é? Quando. Quando, em geral, da ideia de tempo. Mas a gente já viu que também pode ser condição. Fizemos, inclusive, uma questão da banca OCP. Quando ignoramos nossas emoções, nosso corpo aumenta o volume para chamar a nossa atenção. Então, nosso corpo aumenta o volume no momento em que a gente ignora essas emoções negativas. Então, nós temos aí a oração que eu vou destacar em vermelho. É uma oração subordinada, adverbial, porque traz uma ideia de quê? De tempo. Então, ela é uma adverbial temporal. No caso, ela veio antes da principal? Oração adverbial antes da principal, a vírgula é obrigatória. Então, eu tenho que buscar uma alternativa que a vírgula foi pelo mesmo motivo. Letra A, só que nós vamos justificar todas. Letra A. Pode parecer contraditório. Oração 1. Mas a positividade pode ser tóxica, oração 2. E a oração 2 começa com o termo mas, que é uma adversativa, então a vírgula aí separa orações coordenadas. Essa é a justificativa da B. C. O psicólogo da saúde, Antônio Rodolar. Desculpa. Qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Então, a gente tem que analisar aqui, né? Para analisar a vírgula. Não é assim? Por que foi usada essa vírgula? Vocês. Evitá-lo é um verbo? É uma oração. Sufocar é outro verbo? É outra oração. Ou até silenciar é uma oração. Então, a vírgula separa orações. É uma ideia de soma? Qualquer tentativa de escapar do negativo, aí ele vai te explicar. Por isso do travessão. O que seria tentativas? Evitar, sufocar, silenciar. Não tá? Somando. Então, são orações que se somam. São orações o quê? Coordenadas. Então, essa vírgula aqui, que eu preciso justificar, divide orações coordenadas. Poderia falar que essa vírgula separa orações coordenadas assindéticas? Acordou, bom demais. Hein? Coordenadas assindéticas? Porque está somando, né? E nem a primeira nem a segunda possui conector. São coordenadas assindéticas. Letra C. O psicólogo da saúde, Antônio Rodelar, aí ele explica quem que é esse fulano. E isola por vírgulas. Esse termo que explica outro termo é chamado de quê? De aposto. Aposto explicativo.
Então, a vírgula na C, as vírgulas na letra C isolam um aposto explicativo. Letra D. Se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, é uma oração. Nos sentiríamos mais livres. Aí já é outra oração. A oração começa com uma conjunção, não é? Que é a conjunção se. Se houvesse condição. Então, essa oração aqui é uma oração que traz a ideia de condição. Por isso, ela é uma subordinada adverbial condicional. E ela veio antes da principal, anteposta à principal. Nesse caso, a vírgula é obrigatória ou opcional? Obrigatória. E aí, a nossa resposta é a letra D. Ah, mas uma é de tempo e a outra é de condição. São orações adverbiais antepostas à oração principal. Por isso que foi usada a vírgula. Comentando a letra E. O que devemos lembrar é que todas as nossas emoções são autênticas e reais. E todas elas são válidas. Esse E aqui, que veio isolado por vírgula, faz uma ressalva. Enxergam ressalva? É uma ressalva. E você aproveita para aprender o que é uma ressalva. Número 6, D de dado. Mais. Questão 7. Uso correto da vírgula. O relatório, para chegar ao resultado, fez uma análise da frequência das palavras contidas na pesquisa. O que eu dei de dica para vocês? Enxergaram que tem um elemento isolado por vírgulas? A gente tenta pular. É uma questão que eu não tenho que justificar o emprego da vírgula, não é isso? O que eu tenho que fazer é apenas analisar se ela está certa. Aí eu tento pular daqui para cá, ignorando esse elemento isolado por vírgulas. O relatório o relatório fez uma análise, não deu certo? Então talvez você nem saiba o que é isso isolado por vírgula, mas você enxerga que é algo que está intercalado. Isso que está intercalado, isolou por vírgula, ficou lindo. Né? Então, a letra A está correta. Ele coloca o uso correto da vírgula. Já achei letra A. Só que como nosso objetivo é estudo, eu não quero só gabaritar as questões. Justifica para mim o porquê das vírgulas. O que é isso que está intercalado? Não. Tem verbo aí dentro? É uma oração. Então, o que está intercalado é uma oração. Oração essa que está reduzida, porque ela começa com uma preposição. Então, ela é uma oração adverbial reduzida de infinitivo e o para vai introduzir a ideia de finalidade. Então, nós temos uma oração reduzida, uma oração adverbial de finalidade reduzida de infinitivo que está intercalada à oração principal. Lindo! Uhul! Não é lindo? Mas vocês enxergam? O Max, de pouquinho em pouquinho. Mas é até mesmo porque... Mas é isso, é de pouquinho em pouquinho, exatamente. B. Produzido pelo Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, o relatório mapeou. Fez um erro que, pelo amor de Deus, a gente não separa o sujeito do predicado, não separa o sujeito do verbo. Quem mapeou foi o relatório. Então, achei um erro aí. C. Enquanto entrelaçamento quântico. Não, nada a ver essa vírgula aqui. Enquanto entrelaçamento quântico e ondas gravitacionais, também essa vírgula não pode. Separou o sujeito do verbo. Letra D. Com tantos mil artigos publicados entre 2015 e 2020, educação lidera o pódio. Com tantos artigos publicados, vírgula. Porque isso tudo é um advérbio deslocado e é grande. É um advérbio deslocado gigante.
Então, uma vírgula aí é obrigatória. Entre 2015 e 2020, a educação lidera o pódio. Aqui separou o sujeito do predicado. Corrigir. E letra E. Os artigos científicos presentes na Web of Science serviram. De novo, separou o sujeito do predicado. Sujeito do verbo. Número 7, letra A. Número 8. Essa sim é uma questão para julgarmos. A 8 e a 9 julgaremos se certa ou errada. 8. Já estou na pergunta, tá? Não caia na bobagem de ler o trecho. Primeiro é a pergunta. Cadê a pergunta? Aqui. Ocorre um desvio relacionado à pontuação, que poderia ser resolvido com a omissão da vírgula. Então, ele afirmou que há um erro em relação ao emprego da vírgula. Vou buscar. Extraiu de alguma parte uma pedra branca parecendo ser cal prensada, e com ela começou a desenhar no cimento. Então, ele está perguntando essa vírgula antes do E. Ideia geral. E e vírgula nos combina, mas há um caso que combina, que é quando o E ligar orações com sujeitos diferentes. Vou verificar se é o caso. Extraiu de alguma parte uma pedra branca parecendo ser cal prensada. Aí o sujeito está implícito. Tipo, lá no texto está falando do Pedro, certo? O Pedro extraiu uma pedra branca. E com essa pedra, e com ela, o Pedro começou a desenhar no cimento. Viu que o sujeito é o mesmo? Se o sujeito é o mesmo, essa vírgula aqui não cabe. Então, ocorre um desvio relacionado à pontuação que poderia ser resolvido com a omissão da vírgula. Perfeito. Ficamos como correta. Número 9. Sobre o trecho, a pergunta é... Estou aqui na pergunta já. O acréscimo de uma vírgula antes da palavra que e a troca desse pronome por o qual manteria a correção gramatical e o sentido. Verifiquei o minucioso trabalho de polimento. É uma oração. O qual o conto recebeu. Então, esse aqui é um pronome relativo que poderia ser substituído por o qual. Essa oração que começa com pronome relativo é a tal da oração, fala comigo, subordinada de qual tipo? Adjetiva. Oração que começa com pronome relativo é adjetiva. Não tem vírgula. Se não tem vírgula, é uma adjetiva restritiva. Se eu colocar uma vírgula, ela se tornaria o quê? Explicativa. Então, de novo a pergunta. Se acrescentar uma vírgula antes da palavra que e trocar o que por o qual, manteria a correção e o sentido original? Não manteria o sentido. O que é restritiva passaria a ser uma explicativa. Então, a número 9, assertiva, está errada. Dúvidas até então? Em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação, então é para você focar na vírgula, tenha sido usado para separar orações coordenadas. A letra A está bem fácil, porque eu tenho gritos, palavrões e não tem nem verbo, né? Então não tem nem orações, é uma enumeração. B, o que está isolado por vírgulas aí? O então. O então é uma conjunção. Então não está separando orações. C, mas, vírgula. Enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, verifique se enxergaram isso aqui. Ó. Tudo isso aqui veio isolado por vírgulas. Vou até mudar a cor. Mas, vem.
Vamos, gente? Mas o adulto com transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca. Enxergaram? Até nos dá uma impressão que é o mas que vem isolado por vírgula, só que não é o mas, né? Nós temos aí uma oração intercalada, mas o adulto com transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca. Depois eu volto na C, tá? Eu vou voltar. Letra D. Por volta dos 40 ou 50 anos, isso tudo é o quê? Adjunta adverbial de tempo. A maioria dos... Então, aqui as vírgulas isolam o adjunto adverbial que está deslocado. Letra E. Esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes. Oração 1. Mas devem ser evitados. Esse mas é uma conjunção adversativa. Então, com certeza, se tem conjunção adversativa, a 1 é coordenada, a 2 é coordenada, e entre coordenadas a vírgula é obrigatória, e era isso que ele queria. Letra E. E detalhe, todos os períodos estão corretos. Nenhum estava errado. Agora eu quero falar melhor da letra C com vocês. Porque deu uma vontadezinha por conta do mas, né? Ah, o mas é adversativa e é coordenada. Tá vendo que essa banca é perigosinha? Tem que tomar um cuidado. Deixa eu só reproduzir aqui. Mas o adulto com transtorno... Quero fazer diferente. Toda hora eu tenho que olhar minha colinha aqui. Oh. Não é assim. Quero fazer dois comentários aqui que eu acho que são bem pertinentes e interessantes. Propositalmente eu mudei um pouquinho, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem que as coordenadas elas são independentes. Vai ter uma lógica linda aqui. As coordenadas são independentes. Sempre nesse horário. Gente, isso quer dizer alguma coisa. Sempre nesse horário. Não, gente, mas deixar a caneta cair? Sempre nesse horário, né? E na última aula eu falei para ela riu, e eu falei, você tá rindo porque é sempre nesse horário, né? Lembra? Tá gravado. E aí, de novo... Não, gente, mas que... Não, o trem caiu, o negócio que caiu. Eu sou toda assim. Sinais. Sinais. Daqui a pouco eu pego. O que eu quero falar? Não, vou ter que pegar porque vou ter que rabiscar. Aí, no mesmo lugar. Ai, gente. Hoje, deixa eu só falar de uma coisa, assim, que eu fico muito louca com essas coisas. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? Que eu achei que estranho. Cedinho isso, né? Eu indo levar meninos para a escola antes de trabalho, aí tava ouvindo rádio, aí tava falando do RPG. Não, RGP.
Que nem eu estou sabendo o que é esse RGP. Não, peraí que eu vou chegar lá. Eu estava ouvindo a rádio e eles falando desse... Que é o que é o nome? Ai, gente, é um... Hã? Não, não é o exercício, não. O que eu falei? RGP. Mas teve alguma coisa com esse RGP aí. E eu ouvi na rádio, e o RGP, e pensando, sabe? Tipo, o que é? É algum... Não sei se é ministro, não sei o que, relacionado com Bolsonaro. Aí o cara... Hã? PGR. Hã? Ah, pronto. PGR. Procurador-Geral da República. E eu ouvindo, e eles falaram umas 3 vezes PGR. E eu pensando, o que é PGR? Eu só falando PGR relacionado com Bolsonaro e tal, que não vai dar em nada, os comentaristas. E eu, o que é PGR? Aí quando eu estou numa avenida, eu olho assim, uma placa, PGR, Autopeças. Juro por Deus! Falei, mas pelo amor de Deus, o que é isso? Não, gente, mas não é estranho? Eu tava ali matutando, ouvindo rádio, matutando. PGR, a placa. PGR, Autopeça. Eu falei, não. Mas por que eu tive que perceber na hora que eu tava pensando a bendito do PGR? Porque você tava pensando. Tipo assim, você tá pensando. Mas justamente na hora que eu tô pensando? Não, gente. Ela poderia estar 1 minuto para trás, 1 minuto para frente. Mas por que tem que ser bem na hora que eu estava pensando? Se fosse 10 segundos para trás, eu nem ia ver o PGR. Entendeu? Não, mas por que eu tive que passar na frente na hora que eu pensei? Porque se fosse... Eu não acredito em coincidência. Não ia. Isso não é comum, gente, essa nomenclatura. Não desfaz o que eu creio, não. O universo conspirando. Espero que a favor. Então vamos lá. O que eu quero chamar a atenção aqui? As coordenadas são independentes, não é? Se elas são independentes, eu falei que a vírgula é obrigatória entre elas, mas vamos pensar. Se elas têm vida própria, eu poderia, em vez de usar uma vírgula, eu poderia usar um ponto final? Claro que fazendo os ajustes de minúscula para... Claro que eu posso. Elas são independentes, cada uma segue seu rumo. Então, eu poderia tirar a vírgula e colocar ponto final, já que elas são independentes. O que aconteceu naquele texto? Né? Que veio o mas, aí eu te mostrei que era uma oração intercalada. O mas não tinha nada a ver com a vírgula, não foi? Esse mas o adulto com transtorno, isso aqui tudo, ó, essa oração que foi introduzida com mas, que é uma conjunção adversativa, ela estabelece uma relação com o período anterior. Não com a... Entendeu? Mas, bararararã. Isso daqui está estabelecendo uma relação com o período anterior. Olha só, vou te dar um exemplo, que nós fazemos muito. Ah, eu acreditei nele, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, porque ele é uma pessoa assim, 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 assado, eu acho ele íntegro, né? Já ajudei bastante, falei um monte, ponto. Mas não ajudo mais. Percebe que eu criei um novo período, mas é para estabelecer relação com o período anterior. Ah, então as coordenadas, tipo, elas não são independentes? Quando eu ponho o ponto final, viram períodos. Então, quando você tem um mas no início, o porém no início, todavia no início, portanto no início, está estabelecendo relação com o período anterior ou com o parágrafo anterior. Certo? O
que eu quero chamar a atenção agora em relação à vírgula? O mas, quando você coloca aqui, e aí você está sabendo que esse período tem uma relação com o período anterior. Jamais, quando você coloca o mas no início do período, como eu coloquei, você não pode usar vírgula. Já quando eu coloco um porém, qualquer outra conjunção adversativa no início do período, a vírgula é obrigatória. Pegou? Por isso que aqui eu coloquei sem vírgula e em cima eu já isolei por vírgula. Também está estabelecendo relação com o período anterior, só que aí quando você coloca... Não é comum vocês terem assim, vírgula, o Congresso poderá fazer isso, isso, isso e aquilo. Você usou assim, que é uma conjunção conclusiva, para estabelecer relação. Você está concluindo o que você disse nos parágrafos anteriores. Assim, vírgula. Portanto, vírgula. Logo, vírgula. Você está usando. Então, as conjunções conclusivas e adversativas no início do período, estabelecendo relação com o anterior, você tem que isolar essa conjunção por vírgula. Exceto o mas. Fantástico? Tá, então vamos lá. Vou traçar aqui. Primeira coisa, a gente tinha que enxergar as vírgulas, né? Que isolou tudo isso aqui, né? Deixa eu só mudar as cores para ficar bem bonitinho. Brasileiro. Então, o que eu queria te chamar a atenção num primeiro momento é que esse mas não tem nada a ver com esse em verde. Esse mas não tem nada a ver com o verde. Esse mas o adulto tal, ele tem a ver com o período anterior, certo? Aí essa oração que está isolada por vírgulas, ela vem com o conector enquanto. Essa oração é intercalada, vem com o conector enquanto. Esse enquanto, ele pode dar duas ideias. Ou ele dá a ideia de oposição, que poderia ser uma conjunção adversativa, não sei se é o que você está pensando, mas o enquanto também pode dar a ideia de tempo, concomitância. Enquanto eu escrevo, gostaria que vocês copiassem. Enquanto nós estamos aqui confortáveis, muitos passam fome. Aí já foi oposição, tá vendo? Então, nesse caso, mas o adulto com transtorno parece alguém tal, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia. Percebe que ele está mais fazendo uma comparação? Né? Então, o adulto com transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca. Enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia. Aqui, a banca considerou que era uma adverbial de tempo. Enquanto que, se bem que enquanto que também pode ser uma concessiva. O adulto com transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece. Enquanto um adolescente problemático, ele pode melhorar. Então, o adulto parece que ele nunca vai amadurecer. Enquanto que o adolescente ele até pode vir a melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia. Não é oposição. Viu que esse enquanto não é aquele caso do enquanto eu estou bem aqui, muitos passam fome? Não é oposição. Mas ele faz uma comparação, não é? Então, ao mesmo tempo que um adulto não amadurece, o adolescente ele já
pode ter melhora. E tá vendo que ele não fala que melhora? Ele fala que pode. Mas ao mesmo tempo pode virar um adulto que nunca vai amadurecer. Mas você entendeu que esse enquanto barará não é uma coordenada? Então aqui foi colocado que é uma oração adverbial intercalada. E essa que eu destaquei em amarelo, se eu tenho uma oração subordinada, ela está subordinada à oração principal. Então ela se torna a oração principal dessa em verde. Não, eu que estou falando. Ou uma comparativa, ou uma ideia de ao mesmo tempo. Eu também não gosto do temporal. É que o enquanto, ou ele é usado como adversativo ou temporal. Adversativa não é, porque não são ideias opostas. Então, coordenadas não são. Eu estaria forçando uma temporal. Talvez uma comparativa, né? Enquanto que um tem essa síndrome e o outro enquanto que um tem uma coisa, o outro tem outra. Um pode melhorar, o outro pode não, mas não é oposição. Então, independente se a gente coloca tempo, comparação, concessão, o que for, é uma adverbial intercalada. Número 11. Sobre a utilização da vírgula, assinale a correta. Pode ser mais ou menos ambicioso, mas nos impulsiona. Aqui o mas é uma adversativa, a vírgula separou orações o quê? Coordenadas. Se o mas é adversativa, a vírgula separa orações coordenadas. E ele falou que a vírgula separou uma principal de uma subordinada. Falso. Letra B. Sobre esse trecho, ele afirma que a vírgula poderia ser omitida sem que isso causasse prejuízo sintático ao excerto. Já uma fantasia é algo que vive em nossa mente, que gostamos de imaginar. O que é? Eu quero duas perguntas, por isso eu nem vou nem falar. Primeiro eu quero saber o porquê da vírgula. Primeira pergunta, o porquê da vírgula? Hã? Não, se explica não é integrante. Hã? Pronome relativo. Porque na verdade eu queria saber assim, eu te perguntei primeiro a oração para depois te perguntar o quê. Mas é um pronome relativo, então introduz uma oração subordinada adjetiva, com vírgula explica, sem vírgula restringe. Agora ele fala assim, ela poderia ser omitida sem que causasse prejuízo sintático. Aí, vou fazer outra pergunta para eu chegar na minha terceira, que é a fundamental. A minha outra pergunta é, o que é um pronome relativo? Vocês enxergaram. E a minha outra pergunta é, qual o elemento que o pronome relativo que retoma? Isso é uma questão que está na moda, é coesão referencial. Quem ele retoma? É a mente? Então a minha pergunta é, quem a palavra que retoma? Aí opções, fantasia, mente, algo. Fantasia? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma apagadinha. Sempre confundo. Eu chego lá, tá? Uma informação que eu dei hoje na resolução. Antes da palavra que eu tenho, algo, que é um pronome indefinido. Então, o que é pronome relativo. Aí eu tenho o pronome relativo que retomando algo, certo? Então, ele vem no primeiro, vamos chamar de primeiro bloco, ele pega e fala assim, uma fantasia, né? O que é uma fantasia? É algo que vive em nossa mente
é algo que gostamos de imaginar. Conseguiu fazer a leitura? Já a fantasia é algo que vive em nossa mente. É algo que gostamos de imaginar. Enxergaram? Eu usei o recurso da elipse e do paralelismo sintático. Por que elipse? Porque eu omiti o é algo para não ficar repetindo. E paralelismo sintático, porque eu tenho duas orações em paralelo com a mesma estrutura sintática. Uma fantasia é algo que vive em nossa mente. É algo, elipse, omitir, é algo que gostamos de imaginar. E quando ele repete a mesma estrutura, que vive, que gostamos, isso é o paralelismo sintático. Não é assim? Se isso é um paralelismo sintático, e a questão aqui de sintaxe, essa vírgula aí poderia ser omitida? Não, porque o que aí não veio para explicar. A ideia não foi explicar. É algo que barará, é algo que barará. Oração 1, oração 2, entendeu? Então a vírgula poderia ser omitida sem prejudicar sintaticamente? Não. O cara correta. C. Sobre o trecho, o uso das vírgulas é obrigatório. Talvez tenham ficado um pouco desatualizados ou simplesmente seja impossível de alcançar. Primeira coisa, o que está isolado por vírgula? O simplesmente. Toda palavra com sufixo mente é advérbio. Então o advérbio aí veio isolado por vírgulas, por estar deslocado. É pequeno ou é grande? Pequeno. Uma palavra é pequeno. E então o emprego das vírgulas aí é facultativo. E ele tinha falado obrigatório. D. Sobre esse trecho ele nos pergunta, a vírgula separa duas orações de mesmo estatuto sintático. Aconteceu a mesma coisa que em B. Que eu falei para vocês em B, acontece em D. Somos estimulados a sonhar. Também somos estimulados a buscar objetivos. Aí a vírgula separa duas orações de mesmo estatuto sintático, a mesma construção. É o tal do paralelismo sintático. Resposta certa, letra D. Olha que legal. Gente, a OCP não tá facinha, não. Não é a mais difícil, mas a gente percebe algumas questões. E eu seleciono as questões a dedo, tá? As fáceis eu não trago. Letra E, só para comentar. Ele fala que a vírgula indica que a oração adjetiva é restritiva. Já está errado, porque vírgula não tem restritiva. Para ter vírgula seria explicativa. Número 11, D de dado. 12. Levando em conta os usos da vírgula, relaciona as colunas e assinale a alternativa com a sequência. Então, 1, 2, 3 e 4, ele justifica. Então, eu já vou lá no meu outro slide. Sobre a primeira, essa relação que é tão importante para o ser humano, essa relação, vamos tentar entender aqui, essa relação a qual, esse aqui é um pronome relativo, essa relação a qual, toda oração que começa com pronome relativo é oração subordinada adjetiva, como ela veio isolada por vírgulas, ela é explicativa. Então, deixa eu ver aqui. Vírgulas. Número 5, né? Confere? Número 5. Para isolar oração adjetiva explicativa. 5. Claramente, essa moção precisa ser colocada para fora. Claramente é o quê? Advérbio, está no início da oração, está deslocado, por isso dá vírgula. Número 2, vírgula usada para isolar adjunto adverbial deslocado. Se está no início, está deslocado. Número 2. Sinais de estresse podem ser expressos pela pessoa com quem dividimos o convívio como alterações de sono,
apetite, irritabilidade, aí é uma enumeração. E enumeração são termos de mesma função sintática. Que daí a gente vai marcar 4. Separar termos coordenados. É a OCP. Em vez de falar termos de mesma função, em vez de falar enumeração, o que a OCP fala? Separar termos coordenados. Percebe a importância de fazer exercícios da banca? Não é que você tem que ficar restrito aos exercícios da banca. Eu faço vários outros exercícios para aprender, para fixar. Mas eu tenho que fazer os da banca para eu me familiarizar com os termos. Então, fica número 4, né? É 4? Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos estigmatizada do sofrimento mental pode ser um grande passo. Peraí, o que pode ser um grande passo? Oferecer ajuda com diálogo aberto e uma visão menos... Separou o sujeito do predicado. Número 3, vírgula inadequada, porque separou o sujeito do predicado. Essa vírgula aqui está errada, a gente marca 3. Relação familiar é um elemento importante em tempos de pandemia. Oração 1. Todavia, estratégias de cuidado e leitura e o todavia está entre vírgulas. E aí ele fala que as vírgulas foram usadas para isolar uma conjunção adversativa. Confere? Todavia, adversativa, ela está isolada. 2 vírgulas. Número? Mas que número que deu para eu ficar bonitinho? Resposta certa, letra A. 13, né? Gente, onde está escrito no seu material? 23, 24, 25. Retifiquem, é 13, 14 e 15, tá? Pontuação está inteiramente correta. Aqui, ó. Max, lembra que a gente aprendeu a fazer esse modelo de questão? Que quando é igual a gente vai comparando? A gente vai usar igual, só que aqui, né, também do emprego da vírgula. Somos todos ansiosos por natureza, pois esse comportamento... Aí eu já começo a visualizar algumas coisas, comparando. Somos todos ansiosos por natureza, pois... Não é outra oração? Com pois no início, aí eu usei uma vírgula para separar 2 orações. A B já ficou errada, porque o pois veio isolado por vírgulas. O pois eu isolo por vírgulas se ele estivesse deslocado. C, somos todos ansiosos por natureza. 2 pontos, pois. Não, se você usa 2 pontos, você não vai usar o pois. A gente até fez uma questão que era, a gente tirava os 2 pontos, colocava uma vírgula e colocava o pois. Então aqui também está fora. A letra D está igual, não tá? A, pois, não. A vírgula tem que vir antes do pois. Ele colocou depois. Somos ansiosos e somos ansiosos devido a quê? Por natureza. Não, somos ansiosos. Isso aqui vem para complementar o nome ansioso. Não separa nome de complemento nominal. Acabou a questão. Letra A. É o saber fazer. Faz toda a diferença. 14. Sobre o trecho, ele pergunta o porquê das vírgulas. O estudo contou com a participação de 40 homens saudáveis, os quais não apresentavam riscos vasculares. Então, aqui, os quais não apresentavam riscos cardiovasculares. Essa é uma oração que começou com pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva, o quê? Explicativa, porque está isolada por vírgulas. Com idades entre 55 e 70. Letra A. Separar uma informação acessória apresentada em forma de oração adjetiva explicativa. Exato. Deixa eu te dar uma informação. Olha o tanto que eu sou bonitinha com vocês.
Quando a gente fala em termos acessórios, por exemplo, sujeito é um termo acessório? Ele é essencial. O verbo, o complemento verbal são termos essenciais. Tudo que vem para completar, para complementar, é essencial. Então, complemento verbal, que são os objetos, é essencial. Complemento nominal, que vem para complementar o sentido do nome, é essencial. Adjunta de nominal é um termo acessório. Fato. Tudo bem até aí? Aposto, não é uma explicação a mais? É um termo acessório. Agora, o que eu vou te colocar de novo? Eu falei, vou te dar uma informação. Adjunta de nominal é termo acessório. Isso é fato, é conceito e tal. Toda oração subordinada adjetiva, não interessa se explicativa ou restritiva, elas exercem a função sintática de adjunta de nominal. Então, ele fala separar uma informação acessória, porque toda oração adjetiva exerce função de adjunta de nominal e adjunta de nominal é um termo acessório, logo é uma oração acessória. Tudo se conecta. Gente, é prática, é fazer e ir aprendendo. Porque você percebe igual, quando eu faço exercício com vocês, que eu acho a melhor parte da aula, pensando em vocês. Eu não coloco várias informações? Nunca é questão pela questão? Então, se coloque nessa posição. Quando você fizer questões, o que adianta ter dado letra B? Você tem que falar mal das outras, né? Por que não é C? Por que não é D? Ué, isso eu não sei. É um momento que você faz a pesquisa, busca nas anotações, busca na internet, busca na gramática. Isso é estudar. E a última questão, número 15, sobre esse trecho, ele afirma que... Então, eu vou analisar o trecho. Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho, passamos a acumular em casa e no corpo os excessos da vida insustentável. Mas espera aí, tem um errinho aí, perceberam? Faltou uma vírgula. Desde que os sacos de pipoca quadruplicaram de tamanho, vírgula. Porque toda essa oração que começa com a conjunção desde que, e nesse contexto desde que traz uma ideia de tempo, não é isso? Né? Então, essa oração que eu destaquei é uma oração subordinada que traz uma ideia, por isso ela é uma oração adverbial, temporal, porque ela traz uma ideia de tempo. E ela veio antes da principal. Então, a vírgula que deveria ser colocada por se tratar de uma adverbial antes da principal. E aí eu vou buscar isso em alguma alternativa. Letra A, oração destacada deveria ter o destaque, tá? No de vocês tem? Então estaria destacada essa que eu destaquei, sem querer. Tem valor temporal e deveria apresentar uma vírgula logo após a palavra tamanho, por apresentar-se em posição antecipada. Lindo. É isso. Tudo bem? Então, fechamos. Traga o material que receberam hoje. Nossa última aula, vamos falar sobre crase.